Bem, primeiramente dizer que é uma satisfação muito grande estar participando do congresso. É muito interessante participar de atividades como essa, porque a gente sempre consegue um grande aprendizado. Esse trabalho é um trabalho desenvolvido por mim, Luana, discente do programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e pela minha orientadora, Maria Salete de Souza Neri, no programa de doutorado. Nós intitulamos esse trabalho como Educação, Memória e Consumo, e ele é parte de um trecho da nossa tese, do que a gente está discutindo, as relações sobre essa educação, memória e consumo na sociedade, como isso impacta a sociedade como um todo. Bom, no resumo, a gente vem trazendo, né, que a educação para consumo, ela vai colaborar para a cidadania do sujeito. Então, a gente entende que entender sobre o consumo é também um direito do ser humano, é um direito social e nós precisamos entender sobre ele porque esse consumo ele faz parte da nossa vida cotidiana e é uma forma também de nós nos relacionarmos hoje em dia. Então, na socialização que nós praticamos atos de consumo. E esses atos de consumo, eles são reflexo também da memória social que a gente carrega, da construção dos hábitos que a gente vai fazendo ao longo de nossas vidas. E esse texto, ele vai falar sobre a importância de nós compreendermos sobre isso e de a educação para o consumo estar tanto na educação formal como na educação e formação informal da sociedade. Bom, nessa primeira parte do artigo, a gente vai tratar sobre a questão das memórias e as relações sociais na construção e manutenção dos hábitos de consumo. Então, a gente vem fazendo uma discussão sobre como o consumo ele está em todas as etapas da vida humana, desde o nascimento até a sua morte, e a gente entende que hoje em dia os hábitos de consumo e o que a gente consome não é só por necessidade, mas a gente hoje tem consumido por muitas outras questões e esses hábitos de consumo eles comunicam sobre cada um de nós na sociedade. Então a gente através do consumo pode demonstrar gostos, valores, posicionamentos, culturas, status, identidades e uma série de outras coisas. Além de demonstrar, também pode fomentar e fazer com que determinados posicionamentos, culturas, elas possam se perpetuar ao longo do tempo. Então a gente entende que nesse processo existe uma relação muito estreita entre o consumo e a memória. A partir do momento em que a gente entende que a memória social, por exemplo, ela vem trazendo uma série de questões que têm sido perpetuadas na sociedade. Então, quando a gente entende que o consumo ele está relacionado à memória, a gente entende que a partir do que a gente aprende dentro do seu familiar, na escola ou em grupos sociais, a gente acaba carregando e o consumo também vem disso. Hoje em dia, as publicidades, por exemplo, elas se utilizam muito da questão da pertença, muito da questão da afetividade, para fazer com que haja uma identificação do consumidor com suas marcas. E a gente entende que muitos gostos e muitos posicionamentos, eles podem ao longo do tempo vir se perpetuando pelo consumo. Então, por exemplo, a gente faz uma discussão na tese, a gente quer compreender também sobre essa discussão, sobre essa temática, a questão racial e como o mercado de beleza ela trata sobre essas questões raciais e vem tratando ao longo do tempo. Então, a gente entende que muitas memórias sociais racistas elas se perpetuaram também através dos hábitos de consumo no mercado de beleza. E a gente entende que estudar, que discutir, que compreender sobre isso faz com que a gente tenha uma reflexão mais ampla sobre o que a gente está consumindo e o porquê da gente consumir ou o porquê da gente não consumir determinados produtos e serviços na sociedade. Partindo para essa segunda parte do texto, a gente vem fazendo uma discussão sobre a questão da educação e do consumo. E como a educação ela é um processo essencial para o desenvolvimento do ser humano, tanto para sua formação como ser cidadão, quanto sua formação para ser científico. E a gente entende que a educação ela é um processo que não se dá só nos espaços institucionais escolarizados, mas também
nos espaços de convivência, de pertença que o ser humano ele passa ao longo da sua vida. Então, a gente entende que o consumo como uma prática social que é vivenciado todos os dias e que está, como a gente discutiu anteriormente, desde o nascimento até a morte, envolvido na vida desse ser humano, ele precisa ser discutido. Então, a questão do consumo, ela precisa estar nos espaços, né, de educação, de formação, para que as pessoas possam ter uma consciência mais crítica, uma consciência mais reflexiva da realidade que a gente tem vivido. Então, quando lá atrás a gente vem discutindo sobre como as memórias sociais elas podem se perpetuar através dos hábitos de consumo e o que isso tem demonstrado para a sociedade através do que a gente consome ou deixa de consumir, a gente entende que essa discussão ela é muito importante para que as pessoas elas possam refletir sobre a realidade social que a gente está vivendo, sobre os processos que a gente quer que continuem ou que a gente não quer que continue, e sobre o que a mídia, a publicidade, ela tem trazido nesse processo. A gente tem hoje uma legislação brasileira que em diversas leis e resoluções, elas vão falar sobre a questão de compreensão do consumo e sobre a questão de educar sobre o consumo, educar a pessoa para a realidade, para a vida real dela e como ela vai se desenvolver. Então, a gente entende que entender sobre o consumo, estudar e discutir é uma questão de cidadania, é uma questão de ser um direito social, mas é também uma questão de proteção humana, de compreender e também uma questão de cidadania no sentido de agir na sociedade, de fazer a diferença na sociedade. Então, a gente entende as escolas como espaço de construção para a cidadania e reflexão humana, mas a gente entende também os espaços sociais como importantes nesse processo. A gente entende que discutir sobre consumo vai além do discutir apenas sobre a questão monetária, mas discutir sobre todos os processos sociais que estão imbricados nesse ato de consumo e o que a gente vem trazendo e que a gente vem colocando na sociedade e levando de geração em geração. A gente percebe que o consumo ele precisa ser debatido, mas a gente também percebe que muitas vezes esse tema ele não é levado tão a sério nas questões educacionais. A gente não tem uma educação que ela se apoie mesmo para discutir as motivações, quais são as memórias, quais são os processos que estão imbricados em todas essas questões de consumo. E o que a gente vem tratando nesse artigo é sobre a importância de que essa educação para o consumo ela seja realizada e para que haja uma conscientização e uma formação tanto dos educadores quanto dos processos dos grupos sociais, quanto dos próprios educandos sobre o quão importante é entender sobre o consumo na sociedade para que a gente possa melhorar a nossa realidade ou fazer modificações nela. O tempo é curto, a gente não pode discutir aqui, não consegue discutir sobre todos os processos e tudo que a gente vem trazendo no artigo. Mas é um artigo interessante, assim como a construção da tese está sendo realizada, e eu gostaria de convidar vocês a ler o artigo, a entender um pouco mais sobre essa temática e a perceberem quão importante ela é na sociedade. Aqui mais à frente a gente vai ter as referências, então são diversos autores que discutem sobre essa importância, tanto de entender a educação, o processo de formação formal e informal da sociedade, quanto entender também a questão do consumo e quanto ela está imbricada e quanto ela é importante na nossa vida e convivência social hoje em dia. Eu agradeço aqui a todos vocês por essa oportunidade, né, de estar apresentando o nosso trabalho, e eu espero que, de alguma forma, essa reflexão ela seja uma reflexão também realizada no dia a dia de cada um. Obrigada e um bom congresso a todos.